Salve galera, começando mais um episódio do Incendiados Podcast. Nosso convidado de hoje, ele é pastor, é um braço forte na comunidade na pregação do evangelho e tem uma vida que vai te inspirar a prosseguir. Bora! É isso aí, galera. Começamos mais um episódio Incendiados. Hoje eu tô aqui com meu amigo, meu irmão, pastor Egídio. Pode ser, meu pastor. Hoje vamos conversar um pouquinho, vamos falar de Jesus. É um prazer ter o senhor aqui na nossa mesa. O prazer é todo meu, né? Glória a Deus. É um privilégio, é uma honra muito grande. Eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite participando com você. Muito obrigado. Muito bom. O pastor Egídio vai contar um pouquinho da história dele e vocês vão conhecer ele de verdade hoje aqui. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Já curte esse vídeo aí, deixe seu like, vai lá, comenta bastante, compartilha com seus amigos, família, porque essa conversa aqui vai ser muito proveitosa, você vai aprender muito, vai ser alimentada a palavra de Deus e da vida dos nossos irmãos que passaram por muitas coisas e estão aqui para glorificar a Deus. É isso aí, meu pastor, como é que foi o dia? Tudo em paz? Graças a Deus. Com Jesus no barco é só alegria. Só alegria, tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Bom. Pessoal da igreja, tudo bem lá? Tá tudo bem. Aí sim. Pastor, a gente sempre começa com a história, né? A história do nosso convidado, como o intuito é a gente trazer, mostrar para as pessoas quem são as pessoas que elas conhecem hoje e mostrar que elas têm uma história lá atrás. Eu queria que o senhor começasse contando um pouquinho da sua história com Jesus, como que o senhor conheceu Jesus lá no começo. Tá bom. Eu me converti, na verdade, com 30 anos de idade, né? E antes disso eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com um monte de coisas, né? Cheguei a ponto de roubar minha esposa, roubar cartão dela, roubar talão de cheque, para me poder satisfazer a minha vontade de usar droga. E eu vi, Vinícius, que eu estava perdendo meu casamento, eu estava perdendo a dignidade, eu estava perdendo o respeito pelos outros, as pessoas se afastando de mim. Aí teve um dia, eu falei, eu vou para a igreja. E quando eu aceitei a Cristo, quando eu levantei as mãos para o Senhor, a minha vida começou a mudar. Aquele drogado agora não se droga mais. Né? A esposa agora já não quer mais largar ele. Aos 30 anos eu me converti, me batizei, para a glória de Deus, me batizei, né? E hoje eu estou aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. E o conselho que eu dou para todo mundo, não existe coisa melhor do que você estar dentro da igreja, do que você aceitar a Cristo. Porque eu passei por momentos muito difíceis da minha vida, muito difícil. A pessoa que é usuária de droga, ela não está nem aí. O que ela quer mesmo é se drogar. A única coisa que tem valor é a droga. É a droga, né? E graças a Deus, quando eu conheci esse Jesus aí, minha vida mudou, minha vida transformou. Graças a Deus. Isso foi com 30 anos? Com 30 anos. O senhor, na sua família, no seu círculo ali, antes de conhecer Jesus, tinha alguma pessoa, alguma referência cristã? Não. O pessoal da igreja nenhum não deles, tinha nenhum? Não. Assim, por parte do meu pai e da minha mãe, ninguém. Mas por parte da minha esposa, eu tinha minha cunhada Sônia, né? Ela, o meu cunhado, que eles eram eles são da Assembleia de Deus. Né? E meu cunhado, olha, interessante, rapaz. Antes de eu me converter, o meu cunhado sempre ele vinha falar de Jesus para mim. Só que quando eu via ele, eu corria. E eu falava, né? Eu falava assim, bem, se esse cara vir falar de Jesus para mim, fala que eu não tô não. E hoje, graças a Deus, irmão, quando eu paro para conversar com ele, para falar do amor de Cristo, uma pessoa que um dia eu corri, hoje a gente para falar de Cristo. Coisa linda, né? Coisa linda. A gente sem Jesus, a gente tem umas atitudes de falar, olha para trás e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse, né? É verdade. Mas o cara sem conhecer a Deus, né? O pessoal corre, o pessoal tem medo de crente danado, né? E hoje o senhor que corre atrás. Teve uma vez que eu estava dentro do meu quarto e me bateu uma depressão. E eu comecei a pensar, eu estou perdendo meu casamento, eu estou perdendo minha dignidade, eu estou perdendo o respeito, né? Foi um estralo, sabe? Acho que ali o Senhor já estava trabalhando na minha vida, porque eu estava a ponto já de me entregar mesmo, e é uma coisa que se você não... Porque assim, o drogado hoje tem coisa que é para você fazer.
Tem coisa que Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. Atitude, né? Eu dei o primeiro passo, quando eu abri meu coração, Deus entrou, Deus me pegou e me transformou. Mas você tem que dar o primeiro passo. Deus, além de querer nos salvar, Ele quer que a gente seja salvo. Sim, Ele quer que a gente queira ser salvo. Exatamente. Ele quer que a gente queira estar com Ele. Né? Exatamente. Senão era fácil Ele falar, vocês vêm morar comigo logo e pronto, a força. Fica mais fácil. Mas Ele quer que a gente deseje estar com Ele, deseje seguí-lo, né? Então a gente tem essa atitude de dar esse passo, que é difícil, né? A gente falando no seu meio, uma pessoa que envolvida com drogas. Hoje, galera, estão aí assistindo, tem dificuldade com isso. Essa conversa vai ser importante para você, porque como a gente falou, a droga é aquilo que é valioso para você ali, é aquilo que alimenta a sua carne. E a Bíblia sempre falou de luta, né, contra a carne. E isso é difícil, meu. Matar a sua vontade é difícil, mas quando você faz o que o pastor Egídio falou, de abrir o espaço para Deus, aí o resto ele vai... Olha que interessante. Eu trabalhei 14 anos de agente comunitário, né? E na comunidade onde eu corri muito da polícia. E um dia eu estou passando, uma mulher olhou para mim e falou assim: ei, você aí, você não era aquele rapaz que corria aqui dentro da polícia? Não era você que vinha buscar droga aqui? Eu olhei para a mulher e falei assim: sim, sou eu mesmo. Você é crente agora, né? Eu olhei para a cara dela e falei assim: ó, o mesmo Deus que mudou a minha vida, o mesmo Deus que me transformou, é o mesmo Deus que vai mudar a senhora, que vai mudar o seu esposo, que vai mudar os seus filhos. Uma comunidade onde eu corri muito da polícia, agora eu prego o evangelho. Coisa linda. A gente vai falar disso com mais profundidade nesse episódio aqui. Você vai contar como é que ele prega o evangelho na comunidade lá, que ele muitas vezes correu da polícia, fugiu ali na droga lá, hoje ele vai lá buscar os caras que tá... Interessante, eu trabalhando de agente comunitário, eu andava com a minha bolsa, com os papéis que eu tinha que fazer visita, né? E na primeira oportunidade que eu tinha, eu já falava de Jesus. Aí, coisa linda. Muitos deles hoje, uma é missionário, uma é missionária, outra é presbítero, tudo através do meu testemunho. Porque o que manda muito hoje é o testemunho. Né? Se você for ver a Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, o texto vai dizer que a mulher ela repara que, eu tenho reparado que todo dia passa um santo homem de Deus aqui. Então como que ela sabia que ele era um santo homem de Deus? Pela atitude, pelo testemunho. É isso que manda hoje. Né? E eu louvo a Deus, meu irmão, que Deus ele mudou a minha vida, Deus me transformou. Né? Hoje eu tenho orgulho. Um dia eu corri da polícia, hoje eu corro atrás de alma para Jesus. Aí, coisa linda. E são vários testemunhos, é muito tempo já na caminhada que o pastor Egídio tem para contar, galera. Porque é o seguinte, você pregar o evangelho em comunidade, Sim. Às vezes é algo difícil, mas é uma coisa que eu costumo sempre falar. Deus não faz nada em vão. E eu falo isso em questão de contexto de vida, né? Sim. O que o Senhor passou, o que eu passo, Deus ele sempre dá um jeito de usar isso para colocar você nessa situação. Verdade. Por quê? A galera que tá perdida, ela não acha que ela tem salvação. Às vezes ela olha assim, no meu caso não tem. Ela olha e vê um cara que passou pela mesma coisa e esse cara conseguiu se reerguer. Ela olha e fala, como que pode isso? Eu quero esse Deus. Sim. Sabe o interessante? Eu vejo muito também as pessoas discriminam esse jovem que usa droga, muitos apedrejam, muitos atiram pedra, mas assim, se na minha vida teve jeito, na dele também vai ter. Exatamente. Para Deus nada é impossível. Precisa que alguém vá e pregue. Porque hoje em dia, eu vejo assim, as pessoas às vezes vê uma prostituta, vê um homossexual, às vezes vê um drogado, tem pessoas que até dão volta, sendo que é eles que precisam de ajuda. Porque um dia eu estava do lado deles, e hoje estou do lado de cá. Então por que eu vou virar as costas para eles, se um dia eu estava do lado deles? Por que não pregar para eles que estão necessitados e estão carentes? Não é verdade? Então o que eu vejo muito é muita discriminação. O mal do povo hoje às vezes as pessoas falam muito e agem menos. Né? E as pessoas precisam de ajuda. Né? Quem falou que o nosso Deus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Exatamente. Ele veio para os doentes, eu era um doente. Veio para quem precisava. Exatamente. E isso chega ao ponto de afetar a igreja, até no ponto de falar assim, de acreditar que a própria pregação não tem poder. Ele fala assim, eu não vou pregar para esse cara, porque esse cara não tem jeito.
eu vou pregar para esse cara porque não dá mais, olha a situação dele. E não é, a gente sabe que o evangelho ele é poderoso. Verdade. A Bíblia fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação do mundo. Exatamente. Eu passei por uma experiência alguns dias atrás, nós estávamos pregando na rua, uma sexta-feira à noite ali no bairro, ali em volta. Eu estava andando com dois meninos, a gente estava ali olhando a quebrada ali, falando, vamos abordar o pessoal. E a gente estava vendo que estava difícil de abordar as pessoas, todo mundo muito no montinho, e a gente procurando ali uma pessoa para falar de Jesus. E a gente andando, um menino veio e parou a gente. Ele veio, parou a gente e veio pedir dinheiro. Aí eu olhei pra ele assim, aí você viu que o menino tava querendo usar droga, né? Você viu que eu olhei pra ele assim, aí vamos lá, né? Agora chegou a hora, né? A gente tava procurando, o próprio Deus manda. Eu olhei pra ele assim e falei assim, você tá... Ele falou, eu fumo. Eu falei, você fuma? Eu quero te dar uma coisa que vai te deixar muito mais louco, porque isso aí que você tá fumando. Ele olhou pra mim e falou assim, Deus? Por quê? Ele já conhecia, já abriu um start na mente dele ali. E aí nós pregamos o evangelho para aquele menino ali, oramos por ele, e ele foi embora. E aí foi justamente isso que eu falei para os meninos, galera, às vezes a gente olha e acha que isso não tem efeito nenhum. Verdade. A gente acha, preguei aqui, não valeu de nada. Mas o nosso papel como cristão é levar o evangelho ao ouvido. Você plantou a semente. Exato. Né? João 8,32, se não me falha a memória, e conheceis a verdade. É verdade, libertar. E a verdade ela vai te libertar. Eu conheci essa verdade. Exatamente. Que eu precisava de uma libertação. Quando eu conheci essa verdade ela me libertou. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Então ele vai te libertar. Né? Então eu louvo a Deus, porque eu passei momentos muito difícil mesmo. Né? E hoje tenho uma esposa que é uma guerreira. Minha esposa, a pastora Rosa, é uma mulher que sabe, nos momentos mais difíceis da minha vida, ela esteve comigo. E olha que teve pessoas que aconselhou ela, larga esse cara é um drogado. Nessa época sua esposa já era cristã também? Não, ainda não era ainda. Mas tinha pessoas que estavam aconselhando para ela me largar. A primeira vez, meu irmão, que ela saiu de casa, que ela foi para casa da mãe dela, ela achou que a mãe dela ia aceitar ela. Quando foi no outro dia, a mãe dela falou assim, não, você vai voltar para sua casa, você não quis casar com ele, porque se você largar ele agora, ele vai se afundar nas drogas. Pois a minha esposa foi uma mulher guerreira, batalhadora, Então, por isso que eu falo, nós como pastor, o nosso ministério, sem as nossas esposas, nós não somos nada, porque ele é mais da metade do ministério da gente. É o auxílio que está ali do lado. Exatamente. Desde o começo. Então é isso, pastor. O nosso papel é levar e esperar que caia numa terra fértil. Pode ter certeza que a pessoa vai ficar matutando. Fala, meu Deus, veio me buscar aqui. Às vezes eu tava ali, eu tava vindo usar uma droga e o cara veio lá, me encontrou num lugar nada a ver, eu não fui na igreja. E ele me achou ali e pregou a palavra para mim. Então, é isso. Eu acredito que a igreja tem que ter esse pensamento. E esperar que Deus faça agir. Esperar que Deus tome conta daquela vida e direcione o caminho, né? Oramos por ele. Pastor, o senhor se converteu e logo no começo da caminhada o senhor ficou um tempo ali. Como é que foi o início na igreja? Eita, rapaz. Quando eu me converti, agora eu já estou firme nos caminhos do Senhor, né? Já me batizei, eu estou dentro da igreja. E eu era uma pessoa que eu não firmava em igreja nenhuma. Eu ia para uma igreja, ia para outra. Aí um dia minha esposa pegou e falou assim, o dia que você for para a igreja do pastor Guilherme, eu vou te acompanhar. Eu te acompanho. Eu congreguei 14 anos nessa igreja. 14 anos, né? Eu congreguei no pastor Guilherme. E ali, rapaz, eu comecei a fazer a obra, comecei para os cultos. E eu me lembro que um dia, era um culto de quinta-feira, e não tinha nenhum obreiro. Aí o irmão olhou para minha cara e falou, senhor irmão, dá para você ficar na porta? Rapaz, aquilo para mim foi uma coisa, sabe assim, foi fantástico. Ela me colocou para ficar na porta e eu me senti honrado. Eu me senti, sabe, parecia um rei ali, todo pomposo, as pessoas chegando e você cumprimentando, senhor, irmão, você tá ali, você tá aqui. E o meu pastor, ele começou a me observar. E Deus já vinha trabalhando também. Foi quando ele me chamou e falou assim, a partir de hoje eu estou te separando para o cooperado. Você vai ser cooperador, tá bom? Estou te separando, estou te observando você e você vai ser um cooperador. Ô irmão,
para um ex-drogado, para um viciado, Poder que contribuir. roubava a esposa, dava trabalho para a sociedade, agora é separado para ser um cooperador, aquilo para mim foi o máximo. Aquilo para mim foi o máximo. E quando as pessoas chegavam na igreja, eu recebia com amor e com carinho. Rapaz, eu não tinha roupa para ir para a igreja, para você ter uma ideia, eu tinha uma gravata desse tamanho assim, ó. Anã. E as pessoas olhavam e me tiravam o sarro, falavam que era uma tesoura. Desse tamanho. O meu sapato, pra você ter uma ideia, tinha um furo embaixo. Quando chovia, eu tinha que levantar o pé para a água não entrar dentro. Aí, ó. A calça para me usar, naquela época lá, eu tinha que lavar ela hoje para usar no culto de quinta-feira. Mas, varão, eu ia feliz para a igreja. Glória a Deus, valor, né? Eu ia tranquilo. Aí do cooperador, fui ungido, passou-se o tempo, o pastor me chamou e falou, ó, Deus mostrou uma nova unção na sua vida. E Deus já tinha falado, usado vários profetas para falar que ele tinha uma unção na minha vida. Aí eu fui levantado para o diaconato. Aí o pastor falou, agora você é diácono. Agora você vai cuidar da ceia, você vai arrumar, rapaz, quando ele falou aquilo para mim, você vai cuidar da ceia, você vai arrumar a mesa, tá bom? Quando não chegar no culto, você abre o culto. Começou a passar as instruções para mim, qual a função do diácono. Auxiliar o pessoal lá. Isso, exatamente. E eu comecei a analisar assim, Jesus, eu era um cooperador, agora eu sou diácono. E ali sempre obedecendo meu pastor, sempre fazendo o que ele queria, né? Nunca questionei a nada, ele mandava, eu fazia, né? E sempre ali, sempre ali. Passou-se um tempo, Deus levantou um outro profeta e falou assim, ó, você vai subir mais um degrau. Do diaconato eu fui para o presbitério. Só que do presbitério, meu pastor chamou para ser o segundo dele na obra. Tudo isso lá na mesma igreja ainda. Tudo lá na minha igreja. Falei, Jesus, era responsabilidade. Agora eu sou um presbítero. E além de ser um presbítero, agora eu vou ser o segundo do meu pastor. Na ausência dele, é eu que vou tomar conta do ministério. E do presbitério, ele me levantou ao pastorado. E eu estou até hoje para a glória de Deus. Eu congreguei 14 anos. Quando Deus falou que ia me tirar dali, eu sentei com o meu pastor, conversei com ele me abençoou, saí debaixo da bênção do meu pastor. Tudo que eu sou hoje, onde eu cheguei, primeiramente a Deus e ao meu pastor Guilherme. Aprendi muito com ele, muito mesmo. Né? Para mim, quando eu cheguei, eu tive um mentor, eu tive alguém que me instruiu, eu tive alguém que me ensinou. Então, eu louvo a Deus pelo meu pastor Guilherme. Legal, nesse tempo todo aí de aprendizado também, né? É uma escola, isso é uma escola, a gente vai aprendendo. Verdade. O desejo de abrir uma igreja já surgiu logo quando o senhor foi consagrado a pastor, de falar assim, eu quero ter um povo para eu cuidar, separado. Quando nós saímos do pastor Guilherme, que saiu eu e mais um irmão que andava muito comigo, que é o pastor Nicanor. Eu conheço ele. Então, meu amigo, aquilo ali, ele ia para a vigília, eu ia junto, nós ia campanha a monte, o terno que eu comprava para mim, eu comprava para ele, era tudo junto. E quando eu saí do pastor Guilherme, nós já estávamos em mente já de abrir um ministério, né? Já estava com em mente de abrir um ministério. E o próprio Deus já tinha falado também que ele colocaria um ministério em nossas mãos, né? Aí surgiu o ministério, que no começo não era a Plenitude de Israel, era Igreja Pentecostal, Missão Internacional El Shaddai. É o nome da igreja. Não sabia dessa aí, Só que, irmão, algumas coisas começaram a sair do trilho. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Essa é a ditada mais verdadeira que existe, né? Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Aí você vai conhecer. Então algumas coisas não estavam encaixando, né? O irmão seguiu o rumo dele e eu fui orar a Deus para Deus me dar o meu ministério. Foi quando a minha igreja começou dentro da sala da minha casa. Tudo começou dentro da sala da minha casa. O povo começou a vir. Da minha casa, nós subimos para a garagem. Irmão, rato, formiga, chovia mais dentro do que fora. E a gente ali dando glória a Deus. E o povo nos abençoando. E o povo trazendo cadeira, um dava uma coisa, um dava outra. Aí fomos para um salãozinho na mesma rua da minha casa, um salãozinho maior.
Só que Deus já tinha promessa de tirar a gente dali. E Deus nos tirou dali e me colocou onde eu estou hoje, com 14 anos, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo na nossa vida tem um preço. Nada vem fácil. Exatamente. Você tem que suar, você tem que lutar para você alcançar o seu objetivo. As coisas que vêm muito fácil, elas saem fácil. Não firma, né? Não tem. Você está entendendo? Não tem, você não tem. Deixa eu sair fora um pouquinho aqui. Vou falar do meu pastor Silvio. Olha ele aí, ó. Meu pastor Silvio. Famoso. Meu pastor, ele é meu pastor. Meu irmão em Cristo. Né? Aquele homem para mim é referência. Ele é referência. Porque eu sei o que ele passou. Eu acompanhei o começo da caminhada dele, quando era lá na ponte, no pé do córrego lá, numa garagem, sabe? Chovia, num culto que estava ele, o pastor Ieda, minha esposa, pouquinha gente ali, e o pastor Silva ali, ó, junto. Então teve um preço, nada vem fácil. As pessoas olham pra gente, nossa, né? Olha como ele está hoje, né? Assim, mas olha como nós passamos para chegar aonde nós chegamos. Exatamente, e é isso que é o intuito disso aqui, né? As pessoas olham, o pastor Egídio, nossa, eu não sabia que ele passava por tudo isso. Achei que a igreja dele estava ali desde que ele nasceu, achei que ele já tinha... Mas não funciona assim, né? Verdade. O próprio pastor Silvio, o senhor conhece mais a história dele do que eu, que estou ali. Igual nessa época mesmo da igreja, eu ainda não tinha chegado lá. Sim. Eu cheguei um tempo depois, e tem uma história com o pastor Egídio bem legal, galera, que eu vou contar para vocês, que quando o pastor Silvio começou a estruturar a igreja ali, que ainda não tinha muitos membros, o pastor Egídio, um culto, acho que se eu não me engano era domingo. Sim, domingo. Um culto de domingo, o pastor Egídio fechou a igreja dele e levou toda a galera, levou todos os irmãos lá da igreja dele. Verdade. Para cultuar o pastor Silvio e fez uma surpresa lá para ele. Ele ficou feliz. Então foi uma atitude que o pastor Egídio tomou assim que foi sensacional. O pastor Silvio lembra até hoje, a gente lembra até hoje que foi assim, algo, que a gente falou assim, nossa, que honra, né? Que honra. E é difícil isso acontecer, né? É difícil. Assim, eu acredito que ele vai ver esse nosso bate-papo. Ele vai ver. E eu falo sem medo de errar. Na nossa região ali, no bairro onde eu moro ali, o pastor Silvio é referência. Ele é referência. Eu me espelho nele. Eu também. Me espelho nele. Ele é a referência ali. De todos os pastores amigos meus que eu conheço. Eu tenho vários amigos meus, né? Mas igual o pastor Silvio tá para nascer um igual a ele. Não tem, não vai existir, não existe. O pastor Silvio para mim é o único. Para mim ele é o número 1. Ali do bairro ali. Um homem humilde, um homem de caráter, um homem de respeito, que gosta das coisas certas. E eu tenho com todo orgulho em falar dele. Ele é demais. Ele é demais. Ele é pedra 90. Pastor Silvio, se você ainda não assistiu o episódio com ele, galera, procura aí. A gente vai deixar o link aí na descrição. Vocês vão lá escutar um pouquinho da história do pastor Silvio. A gente vai deixar lá o endereço da igreja. Vocês vão conhecer ele pessoalmente. Vocês vão ver o grande homem de Deus. Na nossa geração é um privilégio, é uma honra. Verdade. A gente ter homens de Deus por perto, assim, né? Verdade. A gente estava no estudo bíblico esses dias falando sobre a história da igreja, né? Falando sobre avivamento, falando sobre tudo aquilo. E um menino lá, um rapaz, ele perguntou, esses homens de Deus, assim, desse jeito aí, existe ainda? Eu falei, rapaz, existe. Ó, o pastor Silvio é um grande exemplo de um homem apaixonado por Deus, assim, que, eu quero Deus e pronto, acabou. E o mundo pode estar desmoronando, eu quero Deus. Então, é um privilégio a gente ter homens de Deus, assim, por perto, né? Que você olha assim e fala, o cara tá passando na minha rua aqui, ó, homem de Deus. E às vezes a gente não conhece, né? Não conhece. Então, o intuito de tudo isso é mostrar que ainda hoje, Deus ele trabalha. Deus ele trabalha, ele faz. E o Jesus que fez grandes obras no passado é o mesmo que vai fazer hoje de novo. E a nossa oração é que isso permaneça. Verdade, com certeza. A gente tem que entender uma coisa. Ainda existe os remanescentes ainda. Ainda existe homens de Deus, ainda existe mulheres de Deus, ainda existe ainda. Né? Eu acredito nisso, que ainda tem ainda. Isso lá em Reis que Deus fala, tem 7 mil que eu deixei guardado ali. Verdade, é bem por aí mesmo. Ainda existe. Então, por mais que os dias são difíceis, né? Sim. A gente olha para nossa geração e às vezes fala, meu Deus, isso aqui tá meio complicado. O mesmo Deus ainda está aqui, os remanescentes eles estão aqui. Eu costumo dizer,
lá no meu ministério, que tem pessoas que nunca quis um compromisso com os céus, nunca quis compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, você pode ver que a vida dele é totalmente diferente. Ele é uma pessoa abençoada, ele é obediente, ele não é iracundo, não é carrancudo. Então o que acontece? Por isso que eu falo que eu ainda acredito que existe ainda os remanescentes, né? Aqueles que permaneceram ainda, que seguem, né, a doutrina da igreja. Cada igreja tem sua doutrina, cada igreja tem seu uso e costume. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. O importante é pregar o evangelho. Vinícius, se a gente parar para pensar, nós evangélicos queremos passar uma potência nesse mundo. Exato. Principalmente no Brasil, pela quantidade. Mas o que acontece? É um querendo atacar o outro. É a igreja querendo ser mais santa do que a outra. Exatamente. Hoje tem muitos querendo ser ovacionados, querendo a honra para ele, a glória para ele. Não é, a honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor, é tudo para o Senhor. Jesus falou que ide por todo mundo e pregar o evangelho. Evangelho não é competição, evangelho não é briga. Né? E o que está matando hoje o evangelho é briga, é discussão, pessoas que vão na rede social para um atacar o outro, que coisa feia. E o mundo assistindo tudo isso aí. Não é verdade? Assistindo, se debatendo, brigando. Usa a rede social para pregar o evangelho, para levar as boas novas. Olha quem eu sou hoje, olha quem você é hoje. Alguém um dia pregou para a gente. Né? Agora eles estão usando a rede social para brigar, para debater, para discutir. Quem prega mais, quem revela mais, qual é a igreja mais santa, qual está mais certa. Gente, Jesus não chamou nós para isso. Ele chamou eu e você para ser a diferença, para a gente pregar o evangelho. Foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso. Exatamente. Evangelho, pregar o evangelho. As pessoas têm mania de competir. E como você falou, cada igreja tem seu costume. Igual aqui eu sou de uma igreja, pastor Egídio é de outra. São igrejas diferentes, costumes diferentes, mas o evangelho pregado é o mesmo. Exatamente. Inclusive a gente está aqui sentado numa mesa falando de Jesus. Isso as pessoas não conseguem compreender, assimilar. Enquanto a igreja está perdendo tempo com isso, o mundo está assistindo tudo isso, assistindo de camarote. O mundo fala, eu vou ser crente para ficar discutindo, para ficar debatendo? E aí? Tem gente que, eu tenho meu filho ele já fez parte da igreja, ele até fez parte de grupo de varões. E ele saiu. E um dia eu conversando com ele pegou e falou para mim assim, pai, para me ser crente igual fulano, fica no mundo. Aquilo me chateou, fiquei envergonhado. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou ganhar meu filho? Se os próprios que estão dentro da igreja estão se debatendo entre eles, estão se brigando entre eles, não estão dando testemunho. Então como que eu vou ganhar meu filho para Jesus se os próprios da igreja não dão testemunho? Então, irmãos, o povo precisa parar com esse negócio aí de ir em rede social brigar. Fala de Jesus, prega de Jesus. Não importa se é Assembleia, se é Deus é Amor, se é Presbiteriana, não importa. Fala de Jesus, prega a palavra. Exatamente. Foi para isso que Cristo me chamou. Entendeu? Foi para isso que Cristo me chamou. Mas não, o povo quer, porque eu sou mais santo, porque você vai para o inferno, você vai não sei para onde. Mas peraí, quem falou? Você é quem para julgar, para decidir quem é que vai para o inferno e quem não vai. Não é verdade? O pessoal leva isso a tão extremo que eles não conseguem ter comunhão com os irmãos. Tem costume diferente, mas são irmãos. Uma coisa precisa acontecer no fim dos tempos, vai acontecer isso, a unidade da igreja. E unidade não é uma igreja só, né, falando em termos de costume, uma igreja só, isso é impossível de acontecer, não vai acontecer nunca. Mas esse entendimento que a gente está falando aqui, de existe algo mais poderoso, algo maior do que os nossos próprios costumes, e esse maior é Jesus. Uma igreja que ela se acha exclusiva, que acha que só ela salva, isso é uma característica de uma seita. Se você faz parte disso, provavelmente você faz parte de uma seita. Uma igreja, não, só aqui, fora daqui não existe salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Fora da sua igreja, dos seus costumes, existe. Então a galera tem, meu Deus, só aqui, é só aqui, e as pessoas não conseguem olhar. E fica debatendo, a gente vê Instagram aí, o que mais tem é discussão teológica. É capaz que nesse vídeo tem uns comentários, o pessoal, não é assim, tem que brigar, não é assim que funciona. Eu aprendi um evangelho que
O evangelho ele veio para somar e veio para multiplicar, né? Esse negócio de ficar brigando, debatendo, isso não é comigo. Eu sei que vai repercutir, alguém vai questionar, alguém vai falar, mas eu não quero saber, eu quero o evangelho que muda, que transforma. Você está entendendo? Segundo Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, você não precisa ficar brigando. Exato. Você brigava com o ser do mundo. Não levar o desaforo para casa. Agora, o que você vê aí, sabe, um atacando o outro, igreja contra igreja, e quem ganha tempo com isso? Satanás. Satanás, irmão, o que ele quer é isso. Esses debates que eu vejo aí, esse TikTok aí, sabe, eu vejo cada coisa, irmão, cada barbaridade, que eu falo, Jesus, não é possível um negócio desse. Quer ver uma coisa? Manda esses tais aí ir na Cracolândia. Vai lá. Vai lá na Cracolândia. Vai na Praça da Sé, na Estação da Luz. Lá tem pastor desviado, lá tem missionária desviada, lá tem obreiro lá usando droga. Agora, esses tais não vão, não vou, porque se eu for, vão falar de mim, é o meu nome, é o meu status, vai falar de mim, eu não posso, sabe? Pessoas querendo ser ovacionada, querendo fama. Eu quero ver quantas curtidas aqui. Mas pisar onde tem que pisar, ninguém quer. Deus não chamou a gente para ganhar discussão, Deus chamou a gente para pregar o evangelho. Sim. E uma coisa que acontece sempre quando a gente vai para a rua, por exemplo, pregar, sempre tem aqueles especialistas que os caras ficam lá, não, tá errado isso aqui, não pode pregar desse jeito, não, você tá falando, sempre tem esses caras, mas esses caras, como você falou, não querem ir lá. Esses caras que criticam, eles não colocam o pé na rua, não tem contato com o pecador lá. Então o pessoal não tem amor nenhum pelas vidas que estão lá. A Bíblia diz o quê? De graça dá, de graça recebe. Eu sou contra. Cada um, eu quero ver no dia do acerto de conta. Aí que negócio complica. Eu quero ver no dia do acerto de conta. Não gosto de citar nomes também. As pessoas preocupadas com quanto vai ganhar de cachê para pregar. Preocupada quantas pessoas vai ter lá para ver, para ele ser ovacionado ou para ela ser ovacionada. Irmão, Jesus quando ele fazia os milagres, quando ele curava, ele fazia um montão de coisa, ele nunca quis se aparecer. E olha que ele podia ganhar Jesus, né? Ele podia, mas não, né? Ele curava e não queria ser ovacionado. Agora você vê umas coisas aí que te chateia, rapaz, né? E umas igrejinhas assim, pequenas igual a nossa, eles não vêm não vêm. Imagina, eles primeiro perguntam para você se tem pelo menos 1000 pessoas na sua igreja, para eles poderem estar indo, né? E o evangelho não é isso, varão. O evangelho não é isso, não. Eu não me preocupo, varão. Se for para me pregar palma, eu prego. Se não tiver ninguém, eu ponho espelho na frente e prego para mim mesmo. Então comigo não tem esse negócio, sabe? Para mim eu não importo, eu não estou preocupado com multidão. Estou preocupado em fazer a obra. Exatamente. O importante é que uma vida ali alcance, né? Isso é importante. Você tá pregando ali, uma vida conheceu Jesus, já era, já pago. Você já ganhou o dia. Exatamente. O importante é você ganhar alma para Jesus. Esse é o importante. Ganhar alma para Jesus. É isso, ganhar alma para Jesus, e isso é sensacional. Quando isso entra no coração, você não quer saber mais de discussão, você não quer saber mais de treta, porque existe um amor maior no seu coração. Você fala, gente, a gente está brigando aqui, e Jesus, para pregar para esse povo aqui, o que acontece? A gente vai deixar ele para trás e vamos colocar aqui as nossas próprias opiniões, tudo isso. Não funciona. Sabe o que acontece também, irmão Vinícius? As pessoas às vezes pegam um texto da Bíblia e tentam te dar um nó na sua cabeça. Porque os estudiosos, né? Os estudiosos, eles acham que sabem tudo. Então eles pegam um versículo da Bíblia que quer dar um nó. Tá entendendo? Quer dar um nó. E o evangelho é tão simples, irmão. Malabarismo teológico. Irmão, o evangelho é tão simples, irmão. E o povo maquiando, fazendo tanta baboseira, tanta coisa. Jesus, com seus 11 anos, ele estava pregando para quem? Era para os mestres lá no tempo. Estava lá no meio dos doutores. Você não sabia? Então, estava lá, irmão, pregando. Eu não estou dizendo, né? Eu sei que isso aí vai repercutir muito. Irmão, quer estudar? Estuda.
Quer fazer curso? Faz curso. Não sou contra, não. Faz teologia, faz bacharelado, estuda mesmo, se aprofunda no estudo. Paulo diz o quê? Crescer no conhecimento e na graça. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem unção. Deixa o conhecimento falar mais alto e a unção fica de lado. Cada um. Não sou contra, né? Mas deixa o Espírito de Deus falar na igreja. Evangelho é simples, não precisa maquiar, não precisa fantasiar, é tão simples. É poder de Deus e é Jesus para todos. Pronto, acabou. Qualquer um pode pregar. Para você pregar o Evangelho, você precisa saber a Bíblia toda, você precisa saber que Jesus morreu pelos pecadores lá, para dar a oportunidade do pessoal ser salvo, é isso. O pessoal, às vezes, complica demais, né? Dificulta mais que Jesus. Inclusive, a treta de Jesus com os mestres da lei, quando ele veio na Terra, era essa, né? Jesus não tinha problema com os pecadores, tinha problema com esses caras, que Jesus falava, é assim, os caras, não, você tem que fazer isso assim, mas Jesus não, é só crer em mim, não basta só crer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sim. E tem uma galera hoje que ainda faz isso, ainda vive lá no passado, ainda vive lá debaixo do jugo, né? E Jesus, ele fala que o fardo dele é suave, fala que é suave, e o pessoal quer pesar mais do fardo. Então coloca debaixo de regras, às vezes pesadíssimas assim, que o próprio Jesus falou, não gente, não precisa mais disso. E o homem, não, eu é que sei. Eu é que sei. Isso é o perigo do ego humano, né? Porque, como você falou, o conhecimento, a gente precisa crescer. Mas o nosso conhecimento precisa estar sujeito ao Espírito Santo. Senão, o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Então, a gente entendendo isso, crescendo, nós vamos colocar isso no lugar certo. Até porque tem uma galera também que, por falta de conhecimento, às vezes acaba errando muito. Sim. Às vezes em coisas até simples. Por quê? Porque não conhece. Às vezes você vai ler a Bíblia, o pessoal não conhece o texto da Bíblia, está inventando coisa por falta do conhecimento. Sim. Então isso é importante. Verdade. Mas entender que acima de tudo existe o Espírito Santo. O Espírito Santo que ensina línguas, idiomas novos para a gente pregar o Evangelho. Verdade. Imagina, ele não vai nos dar a palavra ali para a gente pregar. Isso é maravilhoso. Acontecem muitas coisas, né, na nossa vida cristã. O senhor assumiu ali o pastorado. Eu quero perguntar sobre a pregação do evangelho na rua, na comunidade. Isso começou a acontecer logo quando o senhor se converteu? Ou demorou um pouco mais? Não, assim, quando eu me converti e tal, eu já estava dentro da igreja, então eu aproveitava que eu trabalhava de agente comunitário, eu ia nas casas fazer as visitas, né? E aí ali eu aproveitava e já falava de Jesus. Quantas vezes, rapaz, eu saí para fazer o meu trabalho e pessoas me pediam oração. E eu me deparava com situações de pessoas carentes, não de alimento, mas do alimento espiritual. Você via pessoas morrendo, Satanás fazendo de gato e sapato. Quantas famílias que eu fui visitar e as pessoas, o senhor é pastor? Pela misericórdia eu sou. O senhor pode orar pela gente aqui? Olha. Então eu aproveitava o meu trabalho e já aproveitava para evangelizar. Aí levar o remédio melhor ainda, né? E você via cada família judiada, que olhava para mim e falava assim, meu Deus, eu tenho que dar graças a Deus pela minha vida, olha a situação desse povo aqui. Então eu aproveitava, né, o meu trabalho, unia o útil ao agradável, fazia o meu trabalho, que eu tinha que visitar todo dia, 15 famílias eu tinha que visitar. No mínimo 5 ou 6 eu não pregava. Aí, ó. Já aproveitava. Eu não estava beleza. Muito bom. E tudo, como o senhor falou, o contexto que o senhor vivia ajudou demais isso, né? O pessoal geralmente tem muita dúvida, né, sobre o que fazer, qual é o meu chamado, o que eu preciso. E entender de onde você veio mostra muito de onde você tem que estar. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido com a vida. Sim. Entender que tem pessoas que têm voz em lugares que a gente não tem. O contexto que você viveu não te dá a autoridade para você estar lá, porque é completamente diferente. Você vai pregar para um cara que está ali viciado e você não passou por isso. Sim. O peso da mensagem é outro. Então quando você é um cara que vem desse contexto, quando você fala o peso que está sobre, você fala porque você viveu aquilo. Não tem como a gente pregar sobre aquilo que a gente não viveu. Então a parte do testemunho, da história de vida entra pesado nisso.
E quando a gente chega com a mensagem do evangelho, faz sentido pro cara. Sim. Porque o evangelho é o quê? Uma boa notícia, né? Uma boa nova. Sim, verdade. O evangelho só é uma boa nova para quem entende de onde saiu. Para quem entende que foi resgatado. Para quem entende que precisa ser salvo, ele é uma boa notícia. Eu estava um dia em casa e o Senhor colocava no meu coração para mim visitar um rapaz numa comunidade. Eu não vou citar o nome da comunidade por ética, né? E esse rapaz perigoso. E Deus mandou eu falar com ele. E quando eu entrei no beco, com frente nas vielas, eu comecei a subir, o que tinha de traficante do lado, armado. E eu entrei. E fui direto no barraco que esse jovem estava. E ali, pela misericórdia, Deus começou a me usar para falar para ele. Falei, olha, Deus tem obra na sua vida. O mesmo que ele fez na minha, ele vai fazer na sua. Deus mandou vir aqui falar com você, que ele está afastando algumas pessoas do seu caminho, pessoas que não querem seu bem, porque o seu amigo é Jesus Cristo. Tem pessoas que batem nas suas costas e falam que é seu amigo, mas por detrás quer te pegar. E Deus mandou vir aqui falar para você. Eu lá dentro, varão, lá dentro. Então eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Exato. Né? Então tem que chegar ali e passar para ele o que eu era antes. E o que eu sou hoje, é igual o irmão falou, tem pessoas, como é que a pessoa vai pregar com um traficante se ela nunca traficou, se ela nunca viveu que, né, o que um traficante viveu? Está longe daquele ambiente. Está longe, é verdade. Só quem passou que sabe, né? E Deus nesse dia me deu uma autoridade, eu preguei para ele, de vez em quando eu converso com ele ainda, né? Converso com ele, tenho orado pela vida dele. E é isso, né? Evangelizar aqueles que estão necessitados. Eu estou cansado de pregar para crente. Eu estou cansado de pregar para crente. Crente que já conhece a palavra, crente que já sabe o que é certo e o que é errado. Eu quero pregar para o traficante. Eu quero pregar para as pessoas, Vinícius, que precisa. Perdido, né? Pregar dentro da igreja para quem já conhece a palavra, para quem sabe de cor e salteado. É muito fácil, é muito fácil. É o que eu estou falando para você. Esses caras não querem ir. Eles não querem. Eles estão preocupados com a posição. Mas não querem ir igual eu e você, estar numa comunidade, sabe, falar do amor de Cristo ali naquela coisa. Eles não querem, porque às vezes tem medo de sujar o sapato de como alemão, né? O terno de microfibra que fala, né? Não querem. Italiano lá. E esse desejo que o senhor está falando de pregar, isso tem que estar na igreja. Quando eu olho para a igreja primitiva, o que os crentes mais querem fazer é, a gente é a igreja primitiva. Quando eu olho para a igreja de Atos ali, eu vejo uma igreja apaixonada por isso. Sim. Eu vejo uma igreja que se mobilizava para pregar o evangelho. A pauta era, como eu vou alcançar o mundo, era isso. Então, os caras eram apaixonados por isso. Então, a gente hoje, a nossa igreja tem que estar assim. Minha igreja tem 70 membros, 50 membros, tem que ter 50 pessoas nesse propósito. Exatamente. Mas o que acontece? A galera vai para a igreja para ouvir pessoas. Eu vou para a igreja para ter contato com as pessoas que tiveram contato com Deus. Mas não entende que o contato com Deus pode ser feito por ela mesma. Não entende que ela que tem que alcançar aquelas vidas lá fora, usando o contexto dela. Sim. Se ela não tem o contexto de pregar na comunidade, na favela lá, vai pregar de onde você veio, vai pregar no seu trabalho, mas pregue o evangelho. Então a igreja precisa despertar para isso. E eu entendo que nós estamos vivendo dias hoje de uma reforma. Mas não uma reforma como os caras estão querendo aí inventar uma Bíblia nova, não. Uma reforma de entendimento, uma reforma de conscientização de quem é Jesus para você. Você entende que Jesus te salvou? Quem é Jesus? Jesus é o Salvador do mundo. Beleza, eu sei que disso, mas você entende que Ele te salvou? Você consegue ter essa compreensão? Porque se você tivesse essa compreensão, você não estava parado. Você não estava aí, vou para a igreja domingo, vou ver os caras cantando louvor aqui, vou ver o pastor pregando. Na semana, tô nem aí para Jesus. Então, eu vejo que Deus está derramando algo novo sobre a igreja dele, reformulando algumas coisas para despertar esses crentes aí, porque a galera está muito parada. Irmão Vinícius, essa pandemia, ela veio para colocar algumas coisas no seu devido lugar. Essa pandemia, ela veio para despertar os crentes. Exatamente. Né? Deus permitiu isso para despertar a igreja a ter mais amor, a ter mais comunhão, né? Colocar algumas coisas no que estava fora, no eixo, você está entendendo? Só que infelizmente algumas pessoas não se atentaram para isso.
E mostrar ainda que o ser humano não é nada, né? Porque o cara acha que é muita coisa do nada, Deus, ó, parou tudo. Quem manda é ele, quem ordena é ele. Você tá entendendo? Ele é ele que faz tudo, então não adianta ninguém achar que é o dono da cocada preta, que achar que se eu pregar o negócio vai, se eu não pregar o negócio não vai. Não! Exato. Você vai pregar e acabou, você vai fazer o que Jesus mandou e Exatamente, acabou. Isso não tem mérito nenhum. Quem fala é Jesus, quem manda é Jesus. A igreja ainda, quem manda é Cristo. Quem manda na igreja ainda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É eles que mandam. E acabou. Tem um texto que Paulo fala assim, se prega o evangelho de bom coração, eu tenho um galardão no céu. Agora se prego porque alguém me mandou, eu só estou obedecendo uma ordem. Então, a pregação do evangelho, a nossa recompensa vem lá. Sim. Um dia a gente vai estar diante de Jesus e ele vai falar, vem aqui, ó, entra aqui, você fez o que era para fazer. Sim. Aí sim a recompensa, é uma recompensa que vale mais que qualquer coisa. Isso é lindo olhar para isso. Então, pastor, em todo esse tempo de caminhada, o senhor com certeza teve muitas experiências com Deus, isso eu tenho certeza. Sim. Eu queria que o senhor contasse algumas delas, algumas experiências que o senhor olhou e falou, meu Deus, isso aqui foi sensacional. Eu lembro que uma vez eu estava indo para o monte, né? Eu, pastor de Canoa, lá no Peri Alto, longe. Você passa Santana e vai embora. Ixi, é longe, hein? Longe, E nós estávamos subindo para o monte. Quando a gente está subindo para o monte, uma irmã olhou para mim e para ele e falou assim, o que vocês vêm buscar aqui, só sobe para agradecer. Porque Deus já está colocando na sua mão. Nós subimos para o monte, começamos a orar e descemos. Quando chegou na estação Santana do metrô, era na época que nós usávamos vale transporte. E eu me lembro que eu e o pastor Nicanor, nós só tinha 2 vale transporte para vir embora para casa. Se nós gastamos o vale transporte, para que a gente ia vir embora? E vinha a pé, correndo. E eu estava com fome. Estava no jejum, estava com fome. Nisso, me saiu um varão de trás das peruas. Ele deu um pulo no meu meio, do pastor de Canoa, e falou assim, Deus mandou eu vim aqui pagar o lanche de vocês 2. Como que ele sabia que eu estava com fome? Ele pagou o lanche para mim, para o pastor de Canoa. Daqui a pouco eu procurei o varão. Cadê o varão? Sumiu. Falei, Jesus. Nisso, uma mulher da barraquinha olhou para mim, para o pastor de Canoa, e falou assim, só vou dar um suco para você porque vocês são crentes. Então, quer dizer, a bênção foi completa. Deus sondou o meu coração. Deu lanche, deu suco. Deu tudo. Experiência, varão, sabe? Varão, se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Nessa época, eu estava desempregado. E a minha esposa trabalhava em casa de família. E não tinha café, não tinha pão, não tinha nada dentro de casa. Eu desci para o ciclo de oração do pastor Guilherme para me participar desse ciclo de oração. Quando eu sentei no banco, assim, comecei a orar, uma irmã saiu, veio até mim e colocou um ticket na minha mão e mandou fechar a mão. No final da consagração, quando eu abri o ticket, era justamente o valor que eu precisava para comprar o pão e o leite para minha casa. Aí, Você está entendendo, varão? Cuidado de Deus, né? É coisa que você olha assim e fala, meu Deus, mas como? Como? Vou te contar uma outra experiência, mais uma vou te contar, para aumentar a sua fé e de todos que estão nos ouvindo. Eu estava em casa um dia chorando, angustiado, e eu queria que Deus falasse comigo. Sabe aquele momento que você está na sua casa e você fala, Deus, fala comigo. Fala comigo. Você quer que Deus fale com você? Aí eu liguei o rádio. Aí tinha uma missionária pregando a palavra. E eu não esqueço até hoje. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Naquele momento ali, varão, comecei a chorar e desabar. Porque Deus estava falando para mim, aquiete seu coração. Eu sou o Deus da providência, fica tranquilo. Só que eu queria algo mais profundo. Eu queria que Deus falasse mais no profundo comigo.
Aí a irmã foi e pediu o hino do Elias Silva, que diz assim: ergue agora a cabeça, não fique triste, porque parar tão cedo assim. Ô irmão, quando começou a cantar esse hino, eu sabia chorar. Irmão, meu filho estava sem bolacha, não tinha nada dentro de casa. Passou uma semana, o irmão bateu no meu portão lá e falou assim: varão, Deus mandou vir aqui e trazer isso aqui para você. Varão, quando eu abri a sacola, tinha arroz, tinha feijão, tinha a bolacha do meu filho que ele queria. Então, irmão, são experiências que você vive, que você fala assim: meu Deus do céu, será que eu sou merecedor de tudo isso? Mas Deus ele contempla nossos corações. Deus sabia da minha necessidade. Deus sabia do que eu precisava. Então, às vezes, Deus leva eu e você para o vale, só que nesse vale, você não está sozinho. Nunca está, ele está com a gente. Ele está passando com você. Fala: deixa eu ter uma experiência com ele no vale. Vamos ver se nesse vale ele não vai murmurar, vamos ver se nesse vale ele não vai reclamar. Vou permitir ele passar por certas coisas, para ele se chegar mais perto de mim, para lá na frente o meu nome ser glorificado e eu dar a bênção para ele. Irmão, então são coisas que você vive, são experiências que você passa, para você contar para o seu próximo, né, para servir de testemunho, para aumentar a fé de muitas pessoas. Tem um pessoal que pode estar passando por isso agora, né? E o pessoal está justamente como o senhor está. Meu Deus, eu preciso de uma saída, quero orar, quero que Deus fale comigo, porque a gente acha que não tem saída, né? E o cuidado de Deus está ali. Eu trabalhei 14 anos de agente comunitário. Quando foi para mim entrar lá, para você entrar, você tinha que ter pelo menos o primeiro grau completo. Você acha que eu tenho? Não sei. Seja sincero. Não sei, tem não, né? Não tenho, eu tenho a sexta série. Foi dedução, né? Porque... Não tenho, eu não tenho vergonha, eu tenho a sexta série. Eu fui lá me concorrer a essa vaga de agente comunitário com sexta série. Quando eu cheguei lá, trouxeram uma prova para me fazer, eu fiz a prova todinha. Aí a mulher falou assim: daqui uma semana você vai no posto mais próximo da sua casa e lá vai sair o resultado de quem passou ou não. Varão, quando eu cheguei no posto, qual o nome que estava em primeiro lugar? O seu nome lá? Meu nome, com sexta série. Aí, Só que agora vai ter uma tal de uma dinâmica para você ver se você é um cara esperto, atento. Exatamente, se você sabe lidar. Fizeram uma roda, lá tinha enfermeira, doutor, psicóloga e o carequinha de Jesus com sexta série no meio. Perguntaram para todo mundo. Quando chegou na minha vez, a mulher olhou para mim e falou assim: por que você acha interessante trabalhar de agente comunitário? Eu falei: Jesus, é agora. Eu falei: primeiro que eu moro há tantos anos na comunidade, nasci, fui criado lá dentro, eu sei da situação da minha comunidade, por isso que eu me candidatei à vaga de agente comunitário. Passou-se uma semana. Quem estava no primeiro lugar lá, o primeiro nome? Melhor do dinâmico. Então Deus faz coisas nas nossas vidas, varão, que você fala assim: como que um cara com sexta série vai entrar num posto de saúde com sexta série? Eu fiquei 14 anos nesse posto. 14 anos. Então, são experiências que você vive, né? Alguém está nos escutando agora e está achando que está tudo difícil, é tudo impossível. Quem sabe pegou o seu currículo aí, está apavorado, está preocupado. Calma! Deus vai chegar na hora certa, no momento certo ele chega. Você está entendendo? Então são experiências, meu irmão, que eu vivi, né? E eu tenho para contar para algumas pessoas que talvez esteja passando por esse processo, por esse momento aí, achando que está tudo acabado, está tudo difícil, mas não está. Quem dá uma palavra é Deus. Sempre ele, a gente nesse mundo, a gente passa por muitas coisas, né? E Jesus falou que a gente passaria, Sim. né? O pastor falou que a gente passaria por aflições. Só que entender isso, o cuidado que Deus tem com os filhos dele, isso é impressionante. É impressionante porque é um cuidado ali tão de perto, porque ele sabe as nossas necessidades. E entender que no meio, tá ali, ó, provém alimento, provém o dia a dia ali. Esses cuidados tão simples, o cuidado de um pai mesmo.
o pai mesmo. Então falta às vezes a gente entender que ele realmente é nosso pai, ele vai cuidar da gente. É igual uma criança, né? Uma criança não se preocupa em comer, por quê? Porque o pai, ele sabe que o pai na hora certa vai chegar. Que o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. E então, para a galera que está nos ouvindo, mesmo que esteja difícil, na família, no trabalho, entenda que acima dos nossos sofrimentos aqui, existe um Deus cuidando de nós. Existe um Deus cuidando de nós e em Apocalipse fala que lá não haverá mais fome. Lá não haverá mais fome. Se lá não haverá, é porque talvez aqui teve. É porque talvez aqui a gente passou por fome, passou por luta, passou por dor, por luto, mas lá acabou, sabe? E eu fico imaginando aquela cidade, fico imaginando aquele rio. E um dia a gente tem um encontro com Deus e falar, meu Deus, tudo que eu passei lá, tendo feito, valeu a pena. Valeu a pena. E isso é a esperança nossa na fé cristã, né? A esperança é algo maior. É por isso que o crente, ele luta, porque ele tem uma esperança maior. Na pandemia isso ficou muito claro. Sim. Principalmente lá na minha igreja a gente começou a fazer culto online, né? E eu lembro que quando estourou a pandemia, o mundo ficou desesperado. É de se esperar isso. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Do dia para a noite todo mundo foi para dentro de casa. E eu via a igreja feliz. Eu olhava para a minha igreja assim, fazendo culto online, dando risada, em paz. E eu consegui ver na minha vida e na vida dos meus irmãos aquela paz que excede o entendimento, que a Bíblia fala. Por quê? O mundo olhar e fala, meu Deus, vocês estão loucos? Vocês não estão... E a gente ali, pregando o evangelho. E a minha igreja, por exemplo, cresceu na pandemia. As pessoas eu glorifico a Deus, porque nessa pandemia, por isso que eu falo sempre, né? Deus tem um propósito, tudo é permissão de Deus. E nessa pandemia, eu peguei a Covid. Eu também peguei. A minha esposa ficou 11 dias internada. A minha esposa tem bronquite asmática. O médico falou para ela que se o oxigênio dela não chegasse aonde eles queriam, eles iam entubar ela. A minha esposa no hospital internada, eu dentro de casa, trancado, sozinho. Isolado do mundo, isolado de todo mundo. Não podia falar com a minha esposa lá no hospital, né? Entuba ou não entuba, entuba ou não entuba. Falei para ela, bem, fala de Jesus aí dentro, Deus tem um propósito, né? Fala de Jesus aí dentro aí. E eu me lembro que no 11º dia, ela teve alta, voltou para casa, Deus nos curou, Deus nos deu livramento. Então a gente tem todo motivo para glorificar a Deus. Tem todo motivo para glorificar a Deus. Quantas pessoas se foram e nós somos privilegiados, nós estamos aqui dando glória a Deus. Né? Então é motivo para você nunca largar esse Jesus. Tá difícil, mas com Jesus você passa. Sem Ele não adianta, mas com Jesus você passa. Talvez tem pessoas nos ouvindo, talvez não, eu acredito que tem pessoas nos ouvindo e nos assistindo, né? Talvez o lar está meio conturbado, aquela briga no casamento, pai que não respeita a filha, é filho que não respeita pai. Ainda há uma esperança. Deus pode mudar. Deus pode mudar. Né? Eu quero aproveitar essa rede social para profetizar mudança nos lares nesse momento. Glória a Deus. Eu quero ser boca de Deus nesse momento. Quero profetizar mudança de casamento, mudança no noivado, restauração nos lares, restauração nas famílias. Eu quero profetizar isso, meu irmão. Glória a Deus, que as famílias são de Deus. O projeto da família é um projeto de Deus, né? Que o mundo tenta distorcer isso. O que a gente vê hoje é o mundo querendo distorcer aquilo que Deus criou originalmente. Aquilo que Deus criou perfeito, o mundo tenta descaracterizar essa imagem de Deus, ofuscar. Porque o maior objetivo de Satanás é fazer com que a gente não entenda que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele distorce isso. Porque ele sabe que quando a gente entender, eu sou filho, eu tenho uma identidade, ele sabe que não tem para ninguém. Ele sabe que uma igreja com esse entendimento não tem para ninguém. Então, ele distorce, ele começa a colocar pensamentos, ideologias. E a gente vê que isso, nos dias atuais, é muito forte. A mente. Romanos 12 fala, vocês vão transformar eles pela renovação da vossa mente. Satanás, ele faz a mesma coisa que Deus, no sentido de que, pela mente dos que estão com ele lá, ele também quer destroçar e desconstruir aquilo. Então, se a gente quer renovar o mundo com a nossa mente, ele quer destruir. Por isso que nós vemos lá, desde cedo, nas nossas crianças, lá o pessoal já, as ideias.
de desconstrução familiar. Sim. Isso a gente vê fortíssimo. Então, nós como igreja, a gente precisa se levantar contra isso, se levantar contra o que Deus criou, imagem e semelhança dele. Eu costumo dizer uma coisa: Deus, família, depois igreja. Não adianta você estar 24 horas dentro da igreja Ali no templo, ali no salão ali. e o seu lar destruído. É. O meu ministério começa dentro da minha casa. O que eu vejo muito, às vezes, por aí, são lares destruídos, porque às vezes a pessoa quer ficar 24 horas dentro da igreja, mas esquece da família. Se uma das instituições que Deus deixou foi a família, Deus ama a família. Então, primeiro é Deus, a sua família. Você estando bem com a sua família, o seu ministério vai andar bem. E quantos lares destruídos aí, porque o camarada ele está bem na igreja, mas quando chega dentro de casa, só Deus sabe, não, como que ele trata a esposa, como ele trata os filhos. E Deus está vendo tudo isso. Você está entendendo? Será que ele tem sido um bom pai? Será que ele tem tratado bem os filhos? Não adianta pular, sapatear, dar glória, pregar muito, mas chega dentro de casa, não tem comunhão, não tem aquela... Faz tempo que não senta na mesa para almoçar com a esposa. Varão, lá em casa, eu e minha esposa, a gente almoça junto. Tem que ter um momento, né? Se eu sair com a minha esposa na rua e não pegar na mão dela, ela fala. E Ela hoje fala. quantos sai na rua? A mulher lá na frente e o marido lá atrás. Ou o marido lá na frente e a mulher lá atrás com os filhos, aquela pica de filho. O cara não ajuda em nada. E o cara não tá nem aí. Né? Mas só que na igreja, mas dentro de casa. É. E aí, quando a Bíblia fala lá sobre os requisitos do pastor, lá do presbítero, ele fala, o que governa bem é a sua casa. Então aí o pessoal esquece disso. Então, quer Esquece dizer, disso. se você não governa bem a sua casa, se você não tem uma família estruturada, como é que você vai cuidar de um povo? Como é que você vai cuidar de um povo se você não consegue governar nem o que está perto ali? A minha esposa, ela é muito correta. Eu louvo a Deus pela vida dela. Que quando é para ela puxar a orelha, ela puxa. Ó, vem cá, é assim. E muitas coisas, ela abre a minha mente. Então, a gente vê aí que as pessoas precisam fazer por onde? Para mudar. Você está fazendo o que para mudar? Você não faz nada para mudar, para continuar nisso? Né? Você não vai querer mudança nunca. Você tem que fazer alguma coisa para mudar. Quando você faz alguma coisa para mudar, as coisas começam a fluir. Agora, se você ficar só na mesmice, entra dia, sai dia, entrando, saindo, segundo do mesmo jeito, aí não vai resolver. Tem um pessoal cristão mesmo, que eles estão muito presos às glórias passadas, né? Eu vivi, Deus fez muitas coisas no passado e ele esquece que e hoje, Deus fala de novo. E a galera, não, porque lá, não, galera, ó, Deus fez tudo novo e o novo tem que acontecer. Sim. O que você está fazendo para hoje? Aí acontece aquilo que a gente falou de novo. O pessoal, eles criticam, tem a galera que critica ali, só que eles não fazem nada. Eles não fazem nada para melhorar aquilo que está sendo errado, por exemplo. Exatamente. Às vezes está até errado mesmo. Só que beleza, está errado, você está inconformado. Mas o que você vai fazer em prol disso? O que você vai fazer para ajudar a isso a melhorar? Pensando nisso, pastor, eu queria que o senhor contasse no pastorado. Quais são as suas maiores dificuldades no pastoreio, que eu sei que são muitas, pastor, sofre bastante, dificuldades de estar ali com um povo às vezes difícil, e também as maiores alegrias de estar fazendo esse trabalho. Meu irmão, pastor tem que ter chamado e vocação. O que eu vejo por aí muitos, que acontece muito hoje no meio evangélico, às vezes porque a pessoa dá o dízimo gordo, vão ungir para segurar a pessoa. Aí às vezes unge, né, melhor dizendo, as pessoas despreparadas. Eu vejo muitos por aí. Às vezes só porque a pessoa coloca um terno, uma gravata, ela pastor. Mas não tem preparo nenhum. Eu, como pastor, Barão, eu já tive muitas decepções. Hoje em dia, no meu pastorado, a maior dificuldade é você lidar com obreiros. Com o pessoal que seria a mão direita ali. Você está entendendo? É muito difícil. Se você falar duro, acha ruim.
Se você falar manso, você está passando a mão. E assim, a maior dificuldade hoje no meu pastorado é lidar com pessoas iracundas, pessoas que são amantes de si mesmo, para as pessoas orgulhosas, pessoas que não querem obedecer. É um perigo, né? Eu sou do tempo que quando o pastor olhava para mim, eu já sabia o que ele queria. Nós estávamos conversando aqui, eu nunca dei trabalho para o meu pastor. Meu pastor podia estar errado, mas ele falava e eu obedecia. Mesmo que ele tomasse algumas atitudes que eu achava que não estava certo, mas eu obedecia a ele. É por isso que eu cheguei onde eu cheguei hoje, no meu pastorado. Então, a minha maior dificuldade no pastorado é você lidar com pessoas que não querem obedecer. Tem humildade, né? Exatamente. Não tem humildade. Hoje em dia, nós estamos criando pessoas que, se você bobear, bate no pastor. Irmão. Se você bobear hoje, tem um obreiro que, quando você sair para fora da igreja, ele vai pegar você de pau, vai bater em você. Bate de frente, aponta o dedo na sua cara. Não respeita mais. Você está entendendo? Então, essa é a minha maior dificuldade. Agora, a minha maior alegria, varão, foi Deus ter me chamado para o pastorado. Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Já tive muitas alegrias, já tive pessoas excelentes do meu lado. Pessoas que me ajudou, pessoas que me deu um ombro amigo, né? Já tive, assim, coisas na minha vida, assim, que eu falo, Jesus, só o Senhor para fazer isso. Eu já tive muitas alegrias, já tive decepções, Que é normal, né? Na caminhada, vai acontecer mesmo, né? Infelizmente o ser humano, ele é assim. Mas também já tive muitas alegrias, varão, de falar, Jesus, só o Senhor. Só o Senhor para fazer isso mesmo. Só o Senhor para fazer isso. Um ex-viciado que roubava a esposa, que fazia, acontecia, achava que era o bam, hoje é pastor. Isso eu tenho, então, eu tenho um motivo para agradecer a Deus. Tenho um motivo para agradecer Ele por tudo que Ele está fazendo na minha vida e Ele ainda vai fazer. O reino de Deus é lindo, que Ele pega pessoas que para a sociedade não valem nada e Ele coloca ali e fala, você é filho, ainda mais, você vai cuidar de um povo. Isso é uma honra tremenda. Vinícius, vou contar uma coisa para você. Eu fui num culto, a igreja lotada. Aí eu sentei lá atrás. Agora eu não me preocupo com o púlpito. Se eu chegar na sua igreja, eu ficar lá atrás sentado, eu dou glória a Deus. Se eu tiver oportunidade, eu dou glória a Deus do mesmo jeito. Comigo não tem esse negócio, eu estou lá para adorar. Independente de eu pegar no microfone, se ele me dá oportunidade, eu estou lá para adorar. Aí eu fui nesse culto, na igreja de um amigo meu, e sentei lá atrás. E em cima do púlpito estava cheio. Tinha uns 30 pastores. Tinha uns 30. Aí o pastor, ele me viu e me chamou e mandou subir para cima do púlpito. Quando eu sentei em cima na cadeira, o Espírito Santo bateu no meu coração e falou assim, lembra que eu falei para você que eu ia colocar você para sentar no meio dos grandes? Olha onde eu te coloco hoje. Aí eu comecei a olhar ao redor assim, só tinha PhD, só os caras mesmo. E o carequinha lá sentadinho lá, eu olhando assim, falei, Jesus, como o Senhor é tremendo, né? O Senhor pega as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. O Senhor pega quem não é e faz ser. Bem na hora, na minha memória, quando Deus falou que ia me honrar, que ia me colocar para sentar no meio dos grandes, na hora veio, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para você que está nos ouvindo aí, que Deus, ele pode pegar você e colocar você para sentar no meio dos grandes. Deus pode te exaltar. Talvez está se sentindo pequeno. Eu não consigo, eu não posso. Não tem jeito, não vai dar. Não, vai dar sim. Tem jeito sim. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não se sinta incapaz. Não se sinta inferior. Não se diminua nunca. Não se diminua nunca. Porque nós servimos um Deus grande. Um Deus que é dono do ouro e da prata. É tudo dele. Isso é maravilhoso, entender isso. Eu lembro da história de Pedro, né? Pedro, o cara era um pescador simples. Jesus fala, agora eu vou te chamar para pescar homens, pescar vidas. Ainda falar, passear minhas ovelhas. Então você pega um cara que tá ali, é um pescador simples. E você vê um cara depois ali pregando, 3.000 pessoas convertendo. Então, o que Jesus faz na vida do cara, do crente, dos filhos dele, isso é sensacional. Pastor, eu queria que, pra gente finalizar, que o senhor contasse para a galera que está assistindo, o pessoal que está iniciando no pastoreio, na liderança,
de pessoas jovens, seja ela qual for, um conselho que eu queria que o senhor desse para essa galera. O senhor já passou por muitas coisas, eu acho que é interessante um conselho direto para que as pessoas entrem no caminho sabendo o que vai acontecer. Sim. O conselho que eu dou para essas pessoas que pretendem ser pastor, presbítero, missionário, não importa o grau eclesiástico. Você tem certeza do seu chamado? É isso mesmo que você quer? Você está preparado para pagar o preço? E aí tem a vocação que o senhor falou. A vocação. Tem que ter para isso. Porque hoje muitos querem ser, sem ter vocação, sem ser chamado, acha bonito ser pastor, acha bonito, eu sou missionário. Você sabe o que é fazer missão? Irmão, se o povo soubesse o que é fazer missão, tem um monte de missionário aí, um monte, mas não sabe nem o que é fazer uma missão. Então, o conselho que eu dou, primeira coisa, ora a Deus, busca do Senhor, vai estudar, para você ter conhecimento. Mas, pastor, mas o senhor não falou sim. Você tem que estudar, você tem conhecimento, você tem que ter um preparo. Não é simplesmente derramar óleo na cabeça, você é pastor, porque hoje o que está acontecendo é isso aí. Né? Eu acabei de falar aqui, eu falei aqui no nosso bate-papo, que porque dá o dízimo gordo, ou porque é empresário, é dono disso, é dono daquilo, aí cresce os olhos e vai unge, sem estar preparado. Então, o conselho que eu dou, primeiro, vocação e tem que ter chamado. E está disposto a pagar um preço e disposto a fazer a obra. Porque ser pastor, meu irmão, olha, eu sei, nesses anos todinho que eu passei para me chegar até onde eu cheguei. Mas o conselho que eu dou é gostoso, é gratificante. Se Deus me chamou para o pastoreio, Ele vai se responsabilizar. Exatamente. É muito bom entender. E galera, é isso. A galera que está chegando nova agora, peguem o conselho da galera que já passou por isso, a antiga geração, porque a galera mais nova, da minha idade, a gente tem mania de achar que a gente é bom, que não precisa de ninguém. Isso é uma característica da gente que é mais jovem. Então, você conseguir escutar essa galera vai ser muito proveitoso. Você vai entrar num terreno preparado. Tem uma galera que já passou por tudo isso aí. E o pastor Gito está aqui para contar, para mostrar isso pra gente. Para finalizar, não se preocupa com unção. Não se preocupa com unção, não. Se Deus tiver no negócio, a sua unção ela vai chegar. Não queira colocar a carroça na frente dos bois. Espera o tempo de Deus. Se for para ser, o pessoal em algum momento vai perceber isso. Eu passei por etapas. Cooperador, diácono, presbítero, depois pastor. Hoje não. Hoje o cara chega na igreja e é pastor. Aí não aguenta o baque, não aguenta o preço, daqui a pouco se desvia, vai para o mundo. Então não tenha pressa. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. A sua hora, o seu momento vai chegar. Tudo no tempo de Deus, tudo bonitinho. Quando Deus estiver no negócio, você pode ter certeza que o seu ministério ele vai fluir, as coisas vão andar e você vai ver tranquilo. Entenda isso. Entenda que às vezes o pastoreio não é para você. E tá tudo bem. Quer, né? E quer. Mas tá tudo bem. Tem outras coisas a se fazer, tem outras obras, outros ministérios a se seguir. Sim. Que você precisa se encontrar. Se encontre na oração. Se tem vocação para o pastoreio, também tem vocação para o evangelista, para o mestre. Entenda isso. E em algum momento a comunidade que você serve lá vai perceber isso em você. E você vai estar ali quando Deus está no negócio, fazendo o caminho certo. Pastor Egídio, muito obrigado. Deus abençoe, mano. Deus abençoe você, sua família, obrigado. Sua igreja. Obrigado por cooperar com a gente. Me senti em casa. Sim, glória a Deus. Quem você está nessa mesa aqui se sente em casa, gente. É tudo para honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus abençoe você e sua família lá, sua igreja. Deus abençoe. E bora propagar o evangelho. Meus irmãos, vocês estão assistindo, curte, comenta esse vídeo, compartilha com seus amigos e muitos. E lembre-se sempre, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.